Oi, eu sou a Meg, bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Antes de começar a nossa história, eu tenho o maior prazer e alegria de informar que o nosso clube de membros está oficialmente aberto. Obrigada aos novos membros que estão aparecendo na tela. Em breve, mais novidades. As luminárias de cristal lançavam um brilho dourado e suave sobre o grande salão de festas, refletindo nas taças reluzentes e nos talheres de prata impecavelmente polidos. O restaurante de luxo, no coração de São Paulo, parecia preparado para uma coroação, não para uma simples cerimônia de casamento. Rosas brancas e orquídeas tropicais decoravam cada mesa, exalando um perfume doce que se misturava ao aroma dos pratos requintados e ao cheiro caro dos perfumes dos convidados. A noite já se aproximava do fim. Os músicos, em trajes elegantes, tocavam há horas melodias lentas, enquanto os casais dançavam na pista iluminada por luzes douradas. Alicia Guerreiro estava de pé junto a uma das janelas panorâmicas, observando as luzes da cidade refletindo nos vidros. Via, no próprio reflexo, uma mulher de 23 anos com o rosto sereno, a maquiagem impecável e o cabelo preso num penteado elaborado. O vestido branco lhe caía perfeitamente, realçando a beleza discreta e sofisticada. Economista bem-sucedida, sócia na empresa do pai, parecia ter tudo o que alguém poderia desejar: juventude, inteligência, prestígio e uma vida promissora. Mas, apesar de tudo, havia um peso no peito. Uma estranha sensação que ela tentava atribuir ao cansaço de um longo dia. Sorria, meu amor. Você está deslumbrante. A voz soou logo atrás dela. Rodrigo Cervantes, agora seu marido, envolveu-a pela cintura e beijou-lhe a têmpora. Logo tudo termina e poderemos ir para nossa casa nova, murmurou ele, sorrindo com confiança. Alicia se virou e correspondeu ao gesto. Rodrigo era um homem bonito, daqueles que chamam atenção sem esforço. Alto, de ombros largos, cabelos escuros e olhos cinzentos. Falava com segurança, vestia-se com elegância e tinha aquele tipo de charme estudado que fazia qualquer mulher se sentir especial. Tinham se conhecido 6 meses antes, durante uma conferência de negócios, e ele a conquistara com sua atenção e entusiasmo. À primeira vista, parecia o homem perfeito. Carinhoso, seguro e apaixonado. Hoje foi o melhor dia da minha vida, disse ele, beijando-a nos lábios. Na mesa principal, observando tudo com expressão séria, estava o pai da noiva, Victor Guerreiro. Aos 50 anos, dono de uma rede de hotéis de luxo espalhados pelo país, ele era um homem que entendia de gente. Sabia ler intenções em gestos, olhares e tons de voz. E desde o primeiro encontro com o genro, algo em Rodrigo o deixara desconfiado. Tudo havia acontecido rápido demais. O pedido de casamento, o envolvimento, os planos. Rodrigo parecia ter pressa, mas Alicia estava tão feliz que Victor, contra o próprio instinto, decidira não interferir. Só que naquela noite, seus piores temores se confirmaram. Cerca de 1 hora antes, ao ir ao banheiro do restaurante, Victor entrara num dos cubículos mais ao fundo. Assim que fechou a porta, ouviu outra sendo aberta ao lado. Apesar de estar sussurrando, a voz inconfundível de Rodrigo preencheu o silêncio. Tá tudo saindo conforme o plano. Sim, já nos casamos. Amanhã começo a trabalhar na empresa. Logo convenço a boba apaixonada a transferir para o meu nome a parte dela no negócio. O velho guerreiro já queria incluí-la oficialmente há tempos, então vai ser fácil. Depois eu vendo tudo e quito minha dívida com o Antônio. Ele tá ficando impaciente e você sabe como ele resolve as coisas. O sangue de Victor gelou. Ficou imóvel, encostado na parede fria, ouvindo cada palavra. Rodrigo falava com naturalidade sobre enganar e roubar sua própria filha. Demorou alguns minutos até que saísse dali, o rosto pálido e o coração disparado. Seu primeiro impulso foi desmascará-lo diante de todos, interromper a festa e acabar com aquela farsa. Mas sabia que seria um choque público devastador para Alicia. Não podia permitir que ela fosse humilhada diante de centenas de convidados. Precisava agir com calma. De volta ao salão, Victor se sentou e observou Rodrigo dançava com Alicia, sussurrando-lhe algo ao ouvido. A mãe dele, Lídia, uma mulher extravagante de cabelo tingido de vermelho e pesadas joias de ouro, devorava o doce da sobremesa com ar satisfeito.
Victor lembrou-se das perguntas invasivas que ela fizera quando se conheceram, sobre o patrimônio, os lucros da empresa, a herança da filha. Na época, ele achou curiosidade materna. Agora tudo fazia sentido. Quando um garçom jovem se aproximou para recolher os pratos, Victor teve uma ideia. O crachá do rapaz trazia o nome Máximo. Máximo, não é? Perguntou em voz baixa. Sim, senhor. Preciso que me ajude. Victor pegou uma caneta do bolso e escreveu rapidamente algumas linhas num guardanapo branco. Dobrou-o e o entregou ao rapaz. Passe isso para a noiva, discretamente. O noivo não pode ver. Máximo olhou com desconfiança. O rosto do homem estava pálido, coberto de suor. Aquela expressão de urgência e tristeza era impossível de ignorar. De acordo, senhor. Quando se afastou, o rapaz não resistiu à curiosidade. Protegendo a mensagem com a bandeja, leu as palavras curtas e firmes. Ele quer sua parte na empresa. Ouvi tudo no banheiro. Fuja, é um golpista. Papai. O coração de Máximo acelerou. Lançou um olhar rápido para a noiva. Alicia estava sentada, sorrindo, alheia ao abismo que se abria sob seus pés. Aproximou-se levando uma bandeja com café. Rodrigo havia se afastado para conversar com alguns convidados. Seu café, senhora, disse com naturalidade. Obrigada. Alicia sorriu. Máximo deixou discretamente o guardanapo dobrado ao lado da xícara e se afastou. Poucos segundos depois, Alicia notou o papel. Ao abrir a mensagem, o sorriso se desfez. A cor desapareceu de seu rosto. Leu 1, 2, 3 vezes. As mãos tremiam. Ergueu os olhos e encontrou o olhar do pai do outro lado do salão. Em seus olhos, viu a dor e a verdade que ele não precisava dizer em voz alta. Alicia compreendeu. O golpe, o casamento, o amor, tudo era mentira. Máximo se aproximou de novo, fingindo recolher pratos. Alicia o segurou pela manga. Por favor, me ajude a sair daqui, sussurrou com os lábios quase imóveis. Ele entendeu imediatamente. Vá até o corredor dos banheiros. No fim há uma porta de serviço. Espere por mim lá, respondeu em voz baixa. Alicia respirou fundo, levantou-se e caminhou com aparente calma. Alguns convidados sorriram, pensando que ela ia retocar a maquiagem. Rodrigo, distraído na conversa, nem percebeu. Máximo passou apressado pela cozinha, tirou o avental e o colete. Sérgio, cobre meu turno. É urgente, pediu a um colega. Você enlouqueceu? Perguntou o outro confuso. Depois explico. Máximo saiu pelos fundos. No corredor estreito, Alicia o esperava encostada à parede, abraçando a si mesma. Os olhos marejados denunciavam o pânico. Vamos, disse ele, empurrando a pesada porta de metal. Saíram para o beco atrás do restaurante. O ar da noite estava morno e úmido. A lua aparecia entre nuvens, iluminando o asfalto com luz prateada. Para onde posso te levar? Perguntou Máximo, já tirando o celular do bolso. Não sei. Não posso ir para casa. Ele sabe o endereço. Tem outro lugar seguro? A chácara do meu pai, respondeu ofegante. Fica a uns 40 minutos daqui. Perfeito. Ele pediu um carro por aplicativo. 3 minutos. Alicia começou a chorar em silêncio. As lágrimas escorriam manchando a maquiagem perfeita. Como pude ser tão cega? Murmurou. Eu acreditei em cada palavra dele. Máximo a observou em silêncio. Já tinha visto dor suficiente na vida para saber que não havia palavras que curassem aquilo. Anote meu número, disse enfim. Se algo acontecer, me ligue. A qualquer hora. Ela o olhou com gratidão. Por que está me ajudando? Nem me conhece. Porque é o certo a fazer. Ninguém merece ser traído dessa forma. O carro chegou. Máximo abriu a porta e a ajudou a entrar, segurando o tecido pesado do vestido. Condomínio Vale das Palmeiras, disse ao motorista. Enquanto o veículo partia, Alicia olhou pela janela. As luzes da cidade passavam rápidas, misturando-se às lágrimas que ainda escorriam. Atrás dela, no salão iluminado, o noivo perfeito ainda sorria, sem imaginar que naquele exato momento sua farsa começava a ruir. O carro se afastou lentamente do restaurante e as luzes douradas da festa ficaram para trás. Alicia, sozinha no banco de trás, sentia o coração bater descompassado lá fora. São Paulo brilhava em reflexos de neon, mas dentro do carro tudo era silêncio e escuridão. Máximo a observou pela porta de serviço até o veículo sumir na esquina.
Só então respirou fundo e voltou às pressas para o salão, ajustando o avental e tentando parecer apenas mais um garçom em fim de turno. Mas bastou colocar o pé no salão para perceber que a confusão já havia começado. Rodrigo, o noivo, estava no centro do espaço, transtornado, a gravata solta e o rosto vermelho. "Onde está a noiva?" gritava, olhando em volta. "Alguém viu minha esposa?" Os convidados se entreolhavam, cochichando. A mãe dele, Lídia, agitava-se de mesa em mesa, perguntando por Alicia com voz esganiçada. Victor Guerreiro observava tudo em silêncio. Mantinha a postura ereta, mas por dentro o sangue fervia. Quando Rodrigo o viu, foi direto até ele. "O senhor sabe onde ela está?" acusou, o olhar em chamas. "O que disse para minha mulher?" "Mulher?" Victor arqueou a sobrancelha. "Até onde sei, ela apenas saiu para respirar. Foi um dia longo, não acha?" "Não brinque comigo!" rugiu Rodrigo. "Ela sumiu. Então talvez tenha percebido algo", respondeu Victor, a voz fria, controlada, e decidiu ir embora antes que fosse tarde. Rodrigo empalideceu por um instante, depois cerrou o punho. "O senhor está por trás disso, não está? Quer me afastar dela para controlar tudo?" "Você já se afastou sozinho", rebateu Victor, fitando-o com firmeza. "Se há algo que não controlo, é a estupidez alheia." O silêncio que se formou em volta era quase palpável. Os convidados fingiam não olhar, mas cada palavra ecoava pelo salão. Lídia se aproximou, tentando conter o filho. "Rodrigo, por favor." "Cale a boca, mãe!" gritou ele completamente fora de si. "Ninguém vai me tirar o que é meu!" Nesse instante, 2 seguranças do restaurante se aproximaram discretamente, alertados pelo tumulto. Um deles falou baixo com Victor, que apenas assentiu. "A festa terminou", declarou o empresário, dirigindo-se aos convidados. "Agradeço a presença de todos, mas creio que é hora de encerrar a noite." O clima gelou. Rodrigo olhou em volta, percebendo que havia perdido o controle da situação. Os músicos já recolhiam os instrumentos. Garçons apressados começavam a limpar as mesas. "Isso ainda não acabou", disse ele, se aproximando perigosamente de Victor. "Eu e Alicia somos casados, legalmente casados. Ela é minha esposa e o senhor não vai impedir que eu a veja." Victor deu um passo à frente, os olhos duros como pedra. "Se tentar qualquer coisa, eu mesmo cuido de fazer você responder na justiça", avisou. "E te garanto, não vai gostar de enfrentar um guerreiro." Atrás dele, 3 amigos empresários se aproximaram, impondo presença. O recado estava dado. Rodrigo respirou fundo, mas preferiu recuar. Pegou a mãe pelo braço e saiu às pressas, sob os olhares de reprovação dos presentes. Máximo, parado a alguns metros, observava tudo em silêncio. Quando Victor passou perto dele, o empresário o encarou por um momento. "Obrigado, rapaz", disse num tom contido. "Você fez o que muitos não fariam." "Só fiz o que era certo", respondeu Máximo. Victor tirou um cartão do bolso e o entregou. "Se algum dia precisar de ajuda, me procure e... obrigado por ter ajudado minha filha a tempo." Máximo assentiu, comovido. O salão, agora quase vazio, parecia um campo de ruínas após a tempestade. Os ecos da música haviam se transformado em murmúrios distantes, e o perfume das flores misturava-se ao cheiro de velas apagadas. Enquanto ajudava a recolher taças e guardanapos, Máximo não conseguia parar de pensar em Alicia. Naquela mulher que, horas antes, sorria radiante e agora provavelmente chorava em algum lugar, com o coração despedaçado. Do lado de fora, a noite avançava. Na estrada, Alicia realmente chorava em silêncio, olhando as luzes da cidade desaparecerem pela janela. Cada lembrança dos últimos meses parecia uma facada. O sorriso de Rodrigo, os planos de futuro, o pedido de casamento, tudo se desmanchava como fumaça. Quando o carro parou diante do portão da chácara, o vigia a reconheceu e correu para abrir. "Dona Alicia, está tudo bem?" perguntou surpreso ao vê-la de vestido de noiva, o rosto manchado. "Está sim, Miguel, só preciso descansar." Entrou em casa, tirou os sapatos, subiu as escadas e se trancou no quarto. A casa estava em silêncio, acolhedor, mas triste. Diante do espelho, viu o reflexo de uma mulher que parecia outra. O vestido branco, símbolo de amor eterno, agora era um lembrete cruel da ilusão. Com um gesto brusco, desabotou o corpete e deixou o tecido cair no chão. Vestiu um moletom antigo e se sentou na cama. O celular vibrava sem parar.
Eram ligações de Rodrigo, mensagens desesperadas, promessas, insultos, ameaças. Alicia bloqueou o número, depois desligou o aparelho. Quando por fim o sono veio, foi pesado, inquieto, cheio de pesadelos. Algumas horas depois, acordou assustada ao ouvir o portão abrir, correu até a janela. O farol do carro do pai iluminava o jardim. Desceu as escadas às pressas. "Papai!" chamou com a voz embargada. Victor entrou e a envolveu num abraço firme. "Está tudo bem, filha, já passou." Alicia chorou em silêncio no ombro dele. Na cozinha, o pai preparou café e contou tudo o que ouvira no banheiro do restaurante. O plano de Rodrigo, a dívida com um tal Antônio, a intenção de vender sua parte na empresa. "Ele não me amava, né, pai?" perguntou com um fio de voz. "Não, minha filha. Ele amava o dinheiro, mas isso acaba aqui. Amanhã, falarei com nossos advogados e vamos anular esse casamento." Alicia assentiu. Não tinha mais forças para discutir. Antes de se deitar, ligou o celular por instinto. Entre dezenas de chamadas não atendidas, havia uma única mensagem de um número desconhecido. "Boa noite. Aqui é o Máximo. O garçom, desculpe incomodar. Só queria saber se chegou bem." Alicia sentiu um nó na garganta, mas dessa vez de gratidão. "Sim, estou bem. Estou com meu pai. Obrigada por tudo. Não sei o que teria feito sem a sua ajuda." A resposta veio logo em seguida. "Fico feliz que esteja segura. Se precisar de ajuda, pode me ligar a qualquer hora." Alicia encostou o celular no peito. Lá fora, o vento balançava as árvores. Pela primeira vez naquela noite, sentiu que o mundo ainda podia ser um lugar bom. Adormeceu com essa certeza, e com uma pequena faísca de esperança reacendendo dentro dela. A manhã seguinte chegou lenta, silenciosa, com o sol filtrando pelas cortinas da chácara. Alicia acordou com os olhos inchados, o corpo dolorido e a cabeça pesada, como se tivesse vivido um pesadelo do qual ainda não conseguia acordar. Por um instante, antes de lembrar de tudo, pensou ouvir a música suave da festa, mas bastou abrir os olhos para sentir o peso da realidade. O vestido de noiva, jogado no chão, era agora um amontoado de tecido amassado, manchado de maquiagem e lágrimas. O véu pendia sobre a poltrona como um fantasma de uma vida que não existia mais. Na cozinha, o cheiro de café fresco e pão de queijo recém-assado trouxe um breve consolo. Victor já estava lá, de camisa simples e semblante sério, falando baixo ao telefone. Isso mesmo, César. Quero que cuidem da anulação imediatamente e providencie proteção para a minha filha, por precaução." Fez uma pausa, ouvindo: "Sim, bloqueie qualquer acesso dele às contas ou à empresa." Hoje mesmo. Quando desligou, notou Alicia parada na porta, ainda de moletom, o cabelo preso num coque desarrumado. "Dormiu um pouco?" perguntou ele, servindo-lhe uma xícara de café. "Tentei", respondeu ela com um sorriso cansado. Mas a cabeça não para. Sentaram-se à mesa. O silêncio entre os dois era familiar. Um tipo de silêncio que não precisava ser preenchido. "Papai", disse ela com a voz baixa, "você acha que ele vai tentar vir atrás de mim?" Victor pensou por alguns segundos antes de responder. "Acho que sim, mas não vai conseguir. Já pedi para reforçarem a segurança da chácara e o meu advogado vai cuidar de tudo." Alicia olhou pela janela, onde as árvores balançavam ao vento. "Eu me sinto tão enganada. Eu confiava nele." "A confiança é uma virtude, filha. O erro foi dele, não seu." Victor pousou a mão sobre a dela. "Você amou de verdade e isso nunca é motivo de vergonha." Alicia respirou fundo, tentando conter o choro. "Eu não sei por onde começar agora." "Comece por cuidar de si", respondeu o pai. "Depois o resto vem." Ele a abraçou e ela sentiu o coração apertar. Pela primeira vez desde a noite anterior, chorou em paz. Mais tarde, já sozinha no jardim, Alicia ligou o celular novamente. Encontrou uma nova mensagem de Máximo. "Não quero incomodar. Só queria saber se você está bem hoje." Ela hesitou um instante e depois respondeu: "Estou melhor, ainda confusa, mas segura." "E você? Conseguiu sair bem da confusão de ontem?" A resposta veio quase de imediato. Foi um caos, mas terminou sem maiores problemas. "Seu pai é um homem forte e o Rodrigo... Bom, saiu furioso. Imagino que ele vai tentar alguma coisa." Alicia mordeu o lábio. "É, eu também imagino", murmurou. "Fique tranquila.
Ele não tem poder nenhum sem você. Gente assim só age quando acha que tem controle. Alicia sorriu pela primeira vez em horas. Havia algo reconfortante na forma simples e direta com que ele falava. Obrigada por se preocupar de verdade. Não precisa agradecer, só quero que fique bem. Ela guardou o celular, sentindo um calor leve no peito. Enquanto isso, em um apartamento caro no bairro dos Jardins, Rodrigo esmurrava a parede com raiva. O celular vibrava sem parar sobre a mesa. Mensagens de Antônio, o agiota para quem devia dinheiro. Quero meu dinheiro, Rodrigo, ou vai se arrepender. Te dou uma semana. O pânico começou a tomar conta. A dívida era alta. E sem acesso à empresa dos Guerreiro, ele não tinha como pagar. Lídia, a mãe, apareceu na porta do quarto, abatida. Filho, por favor, você precisa se acalmar. Me acalmar? Gritou ele, virando-se. A mulher me deixou, fugiu no meio da festa. Rodrigo, ela era uma menina boa. Talvez seja melhor deixar isso pra lá. Ele riu, um riso amargo. Deixar pra lá? Eu me casei com ela por um motivo, mãe. Sem aquele dinheiro, a gente está acabado. Lídia tentou argumentar, mas ele já estava com o olhar perdido, um brilho perigoso nos olhos. Eu vou resolver isso, murmurou. Ela vai ter que me ouvir. Pegou o celular e saiu do quarto, decidido. De volta à chácara, o fim da tarde caía sereno. Alicia tentava distrair a mente arrumando o jardim, cortando flores murchas e recolhendo folhas secas. O simples ato de cuidar da terra lhe trazia uma estranha paz, mas ao voltar para dentro, ouviu o portão eletrônico se abrir. O coração disparou. Victor não estava em casa. Tinha saído para resolver pendências com o advogado. Alicia foi até a janela e viu um carro preto parado na entrada. Um homem desceu. Era Rodrigo. O medo subiu pela espinha como um golpe frio. Ele caminhou em direção à porta, batendo forte. Alicia, eu só quero conversar. Eu sei que você está aí. Gritou. Abre essa porta, por favor. Ela recuou, com o celular nas mãos tremendo. Vai embora, Rodrigo. Respondeu, tentando manter a voz firme. Não temos mais nada para conversar. Você me deve explicações. Ele insistiu, batendo mais forte. Tudo o que aconteceu foi um mal-entendido. Alicia trancou a tranca dupla e ligou rapidamente para o pai sem resposta. Depois, discou para o número de Máximo, o único que lhe veio à mente naquele momento. Alô? Atendeu ele surpreso. Máximo, é na Alicia, ele veio aqui. Rodrigo está aqui fora, batendo na porta! Fica calma, tranca tudo e não chega perto das janelas. Vou te ajudar. Onde é exatamente a casa? Ela passou o endereço, a voz trêmula. Estou a caminho, disse ele. Não sai daí. Do outro lado da porta, Rodrigo continuava batendo. Você vai me ouvir, Alicia, gritava. Se não abrir, vai se arrepender. Alicia recuou até a escada, o corpo inteiro tremendo. Mas antes que ele pudesse forçar a porta, o som de uma sirene cortou o silêncio do bairro. Um carro da segurança interna do condomínio se aproximava, luzes piscando. Rodrigo olhou para trás, hesitou e correu até o carro preto, arrancando com os pneus cantando. Alicia caiu de joelhos, o corpo em colapso, respirando rápido. Minutos depois, o vigia Miguel entrou, acompanhado de 2 seguranças. Dona Alicia, tá tudo bem? Perguntou alarmado. Ela assentiu, ainda trêmula. Ele tentou entrar, mas não é mais bem-vindo aqui. Pedimos desculpas, ele se identificou e sabíamos que era seu noivo. Quando escutamos o barulho, foi que viemos. Pode deixar, vamos registrar tudo e já vamos reforçar a ronda na casa. Quando Máximo chegou, uns 50 minutos depois, encontrou-a sentada na varanda, enrolada num cobertor, os olhos perdidos. Ele foi embora, disse ela, a voz rouca. Mas eu achei que ele ia quebrar a porta. Máximo se agachou à frente dela, falando com calma. Ele não vai voltar. Agora você está protegida. Alicia o olhou nos olhos e, pela primeira vez, viu ali uma sensação de segurança real. Não o tipo que vem de status ou poder, mas a que nasce de alguém que simplesmente se importa. Obrigada, murmurou. Eu não sei por que você está fazendo tudo isso por mim, mas obrigada. Talvez porque eu já vi muita injustiça na vida, respondeu ele. E não suporto ver alguém bom sendo machucado. Os olhos de Alicia se encheram de lágrimas, não de medo, mas de alívio. Ela sentiu pela primeira vez desde o casamento que não estava sozinha. A madrugada caiu densa sobre a chácara, mas Alicia não conseguiu dormir. Cada estalo da madeira,
Cada sopro do vento do lado de fora parecia o som de passos se aproximando. Rodrigo podia estar longe. Ela sabia disso racionalmente, mas o medo permanecia, silencioso e pegajoso como uma sombra. Depois que a equipe de segurança foi embora, Máximo insistiu em ficar mais um pouco, preocupado. Fico do lado de fora, só para garantir que ele não volte, disse. Alicia tentou recusar, mas ele foi firme. Não se preocupe, só vou esperar até amanhecer. E ficou. Passou a noite dentro do carro, estacionado na entrada lateral da casa, observando a rua deserta e o portão da chácara. Lá dentro, Alicia se deitou no sofá, enrolada em um cobertor, o celular apertado nas mãos, com o número de Máximo aberto na tela. Caso precisasse discar, o corpo cansado finalmente cedeu, e ela dormiu por algumas horas, entre sonhos confusos e lembranças amargas. Ao amanhecer, quando o céu ainda estava cinza e o canto dos pássaros começava a romper o silêncio, Máximo mandou uma mensagem curta. Está tudo calmo. Fique tranquila, vou embora agora, mas me avise se precisar de qualquer coisa. Alicia acordou com o som da notificação, sentou-se devagar, os cabelos bagunçados, o coração acelerado. Obrigada, de verdade, respondeu ela. Não sei o que teria feito sem sua ajuda. Só fiz o que era certo, veio a resposta. Cuide de você. E confie no seu pai. Ele vai resolver tudo. Ela respirou fundo. Pela primeira vez desde o casamento, sentiu que alguém realmente se importava. Sem segundas intenções, sem interesse algum. Por volta das 9 da manhã, Victor chegou à chácara acompanhado de um homem de terno escuro e expressão meticulosa. Alicia já estava de pé, com uma xícara de café nas mãos, tentando manter a calma. Filha, disse Victor assim que entrou, fiquei sabendo do que aconteceu. Por que não me ligou antes? Eu tentei, mas o senhor estava em reunião. Rodrigo veio aqui, pai? Tentou forçar a porta. A voz dela falhou. Eu achei que ele ia entrar. Victor se aproximou e a abraçou com força. Graças a Deus você está bem. Isso não vai se repetir. Depois apresentou o homem ao seu lado. Este é Ítalo Roldão. É um investigador particular em quem confio há anos, vai nos ajudar a lidar com isso da maneira certa. Roldão estendeu a mão educado. Sinto muito pelo que aconteceu, dona Alicia. Seu pai me contou o essencial, mas eu gostaria de ouvir de você com detalhes, se puder. Sentaram-se na sala e ela relatou tudo. O namoro rápido, as promessas, as pequenas desconfianças que agora faziam sentido. Falou da conversa que o pai ouviu no banheiro, da fuga e da tentativa de invasão na noite anterior. Quando terminou, o detetive fez anotações num caderno de capa de couro. Já tenho um ponto de partida, disse ligando o tablet. Este é Rodrigo Cavalcante, certo? Alicia assentiu, engolindo seco ao ver a foto do homem que um dia chamou de marido. Ele já tem histórico, explicou Roldão. 2 casos arquivados, ambos de estelionato afetivo. O padrão é idêntico. Aproxima-se de mulheres ricas, conquista a confiança, casa-se rapidamente e tenta acesso ao patrimônio. Victor cerrou o punho sobre a mesa. Então era um golpe desde o começo. E pior, completou o detetive. Ele tem ligações com um agiota perigoso, conhecido como Toninho Sarti Atua, com empréstimos ilegais e lavagem de dinheiro. Segundo as informações que consegui, Rodrigo devia a esse homem uma quantia alta. Ele mencionou esse nome, lembrou Alicia. Disse que precisava pagar uma dívida. Pois é. O plano era usar você para isso, concluiu o detetive. Victor respirou fundo, tentando controlar a raiva. Esse sujeito não vai ficar impune. Roldão levantou os olhos. Vamos agir com cuidado. Gente desse tipo é imprevisível, mas temos caminhos legais para agir. A prioridade agora é proteger a senhora e reunir provas. Alicia assentiu. Eu só quero que ele não chegue mais perto. Já pedi reforço na segurança da casa, garantiu Victor. E ninguém entra aqui sem autorização. À tarde, Alicia foi até o jardim. O sol morno iluminava as folhas, e por um momento ela sentiu vontade de se perder naquela normalidade, mas o celular vibrou em seu bolso, trazendo-a de volta à realidade. Era uma mensagem, de um número desconhecido. Você acha que pode fugir de mim, Alicia? Eu te avisei. Ninguém me deixa assim. O sangue gelou. Era Rodrigo. As mãos tremiam quando ela mostrou a mensagem ao pai. Ele mandou isso agora mesmo. Disse com voz trêmula. Victor pegou o celular e ligou imediatamente para o detetive.
Roldão, é o Victor. Ele voltou a mandar mensagens. Quero que isso seja registrado e que a polícia entre no caso agora. Do outro lado, o investigador respondeu de forma direta. Concordo. Já temos material suficiente para abrir um boletim de ocorrência por ameaça e tentativa de invasão. Vou cuidar pessoalmente disso ainda hoje. Victor encerrou a ligação, pousou o celular na mesa e olhou para a filha com firmeza. Agora é oficial. Esse homem não vai mais chegar perto de você. Alicia respirou fundo, tentando afastar o medo. Mas no fundo sabia. O pior ainda não tinha passado. Era o começo de uma luta. E desta vez, ela não estava sozinha. 2 dias depois, o portão da chácara se abriu devagar. Um carro preto estacionou diante da varanda. E Ítalo Roldão desceu com a expressão concentrada de quem traz notícias sérias. Alicia e Vitor o receberam na sala. O investigador tirou da mochila uma pasta repleta de documentos que pousou sobre a mesa de centro com cuidado. Avançamos bastante desde a última visita, começou ele, abrindo a pasta. E o quadro é ainda pior do que imaginávamos. Alicia sentiu o coração apertar. Pior como? Perguntou receosa. Roldão mostrou uma foto impressa. Rodrigo ao lado de um homem robusto, de camisa social aberta e olhar frio. Este é Antônio Sampaio, o agiota. Mais conhecido como Toninho Sarti, segundo nossas fontes, ele emprestou a Rodrigo mais de R$300 mil para cobrir dívidas de apostas. O prazo para pagamento venceu há 2 meses. Victor balançou a cabeça indignado. Então, ele pretendia usar a parte da Alicia na empresa para quitar a dívida. Exatamente. O detetive passou mais fotos, extratos, comprovantes, prints de conversas obtidas por meio de uma das vítimas anteriores. Rodrigo tem um padrão claro de manipulação. Ele identifica mulheres de perfil vulnerável, geralmente envolvidas em negócios de família, finge interesse, conquista confiança e depois some com o dinheiro. Alicia observava as provas com os olhos marejados. Cada papel era uma facada a mais na ilusão que ela viveu. E o que vai acontecer com ele agora? Perguntou num fio de voz. Já dei entrada no boletim de ocorrência por ameaça e tentativa de invasão. A partir de agora, a Polícia Civil assume o caso, mas... Roldão hesitou. É provável que ele tente agir antes de ser intimado. Gente como Rodrigo não aceita perder o controle. Victor olhou para a filha. Então temos que estar preparados. E estaremos, garantiu o detetive. Eu também quero pegar esse agiota, e para isso precisamos de provas que liguem os dois diretamente. E como conseguimos isso? Perguntou Alicia. A melhor forma é induzi-lo a cometer um erro, respondeu Roldão calmamente. E eu tenho um plano para isso. Naquela noite, Alicia caminhava pela varanda tentando organizar os pensamentos. O vento leve balançava as copas das árvores, e o som distante dos grilos tornava o ar quase pacífico, mas a mente dela estava longe da calma. Máximo apareceu no portão, trazendo uma sacola com pães e frutas. Achei que você pudesse querer companhia para jantar, disse com um sorriso tímido. Ela abriu a grade e o deixou entrar. Você não precisava ter se dado ao trabalho. Não é trabalho, respondeu ele. Além do mais, precisava ver como você estava. Alicia o convidou para sentar na varanda. Jantaram juntos, em silêncio por alguns minutos. O gesto simples, o som dos talheres, o cheiro do pão quente, o riso leve de Máximo, dava uma sensação quase esquecida de normalidade. A polícia está cuidando do caso, contou Alicia. Mas o detetive acha que Rodrigo ainda vai tentar fazer alguma coisa. Ele vai tentar, sim, disse Máximo sério. Gente assim não aceita perder, mas quando ele tentar, vai cair. Alicia olhou para ele curiosa. Como você fala com tanta certeza? Porque já vi esse tipo antes. Ele desviou o olhar pensativo. Eu trabalhei em segurança privada um tempo. Sei como esses caras agem. Vivem de aparência e engano. Quando o disfarce cai, ficam perigosos, mas também descuidados. Ela percebeu que havia algo mais por trás das palavras dele. Um passado que ele não contava, mas que o tornava mais profundo do que parecia. Sabe, Máximo, disse com um leve sorriso, desde aquela noite, você tem aparecido sempre que eu mais preciso. Talvez porque o destino me colocou no lugar certo, na hora certa, respondeu ele rindo. Mas se serve de consolo, acho que agora você vai sair dessa mais forte do que entrou. Eu espero, murmurou ela. Só quero que isso acabe. No dia seguinte, Roldão retornou com uma ideia. Rodrigo não sabe que já temos provas, explicou. Então, se Alicia responder a uma das mensagens, fingindo arrependimento, ele pode tentar contato pessoalmente.
Isso nos dará a chance de rastrear o telefone e pegá-lo em flagrante. Victor foi contra de imediato. Nem pensar, não vou expor minha filha a esse risco. Mas Alicia, surpreendendo o pai, disse com calma: eu quero fazer isso. Alicia, não, alertou Victor. Ele é perigoso. Eu sei, pai, mas quero encerrar isso de vez. Quero que ele veja que eu não sou mais a mulher ingênua que ele enganou. O detetive assentiu, respeitoso. Vamos fazer tudo com segurança. Nenhuma mensagem sairá sem que eu monitore em tempo real. Naquela tarde, Alicia sentou-se à mesa da sala com o celular à frente. O coração acelerava, mas o olhar era firme. Roldão ditou as palavras e ela digitou: Rodrigo, não consigo parar de pensar em tudo o que vivemos. Acho que precisamos conversar antes que as coisas saiam do controle. O envio foi feito, e o silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade. 10 minutos depois, o celular vibrou. Uma mensagem nova. Sabia que você ia me procurar. Ainda existe algo entre nós, Alicia. Me encontra, só quero resolver isso sem confusão. Roldão analisou o texto com atenção. É ele e está desesperado. Onde? Digitou Alicia sob sua orientação. No café do Largo da Batata. Amanhã, às 8 horas, venha sozinha, eu explico tudo. Roldão olhou para Victor. É a nossa chance. Victor hesitou. Você tem certeza de que ela precisa ir? Ela não vai sozinha, respondeu o detetive. Teremos policiais à paisana em todo o entorno. Alicia respirou fundo. Então é isso. Amanhã acaba. Na manhã seguinte, o sol nascia por trás dos prédios quando Alicia desceu do carro do pai, acompanhada discretamente por Roldão. O café ainda estava abrindo e o ar cheirava a pão fresco e café coado. Ela entrou, sentou-se perto da janela e esperou. Do outro lado da rua, um carro descaracterizado da polícia observava tudo. Roldão, com fone no ouvido, monitorava cada movimento. E então, Rodrigo apareceu. De calça jeans e jaqueta escura, barba por fazer, o charme que antes encantava havia se transformado em cansaço e desespero. Alicia manteve a calma. Quando ele se aproximou, sorriu com frieza. Que bom que veio, disse ele puxando a cadeira. A gente precisa conversar. Sim, respondeu ela, olhando-o nos olhos. Precisamos. O som do café sendo passado, o murmúrio distante das ruas e o cheiro de pão fresco criavam uma atmosfera quase normal. O tipo de manhã paulistana que ninguém imaginaria esconder tensão e perigo. Mas naquela mesa perto da janela, cada respiração de Alicia era medida, cada olhar calculado. O coração batia acelerado, mas o rosto se mantinha sereno. Rodrigo se sentou diante dela, com um sorriso que não combinava com os olhos cansados. Você está linda, disse, forçando um tom de ternura. Mesmo depois de tudo isso? Alicia respirou fundo. Rodrigo, eu vim porque quero entender. Falou com voz calma, mas firme. Foi tudo mentira, desde o começo? Ele desviou o olhar, passando a mão no cabelo. Não fala assim, as coisas saíram do controle, só isso. Eu te amo, Alicia. Sempre amei. Ela o observava, impassível. Então por que me enganou? Por que mentiu sobre tudo? Eu não menti, retrucou já perdendo o controle. Eu só precisava de tempo. Eu estava com problemas. Dívidas? Perguntou ela com ironia contida. Ou devo dizer Toninho Sartre? Rodrigo congelou. A cor desapareceu de seu rosto. Como você sabe esse nome? Alicia inclinou-se levemente para a frente. Porque a verdade sempre aparece, Rodrigo. E agora acabou. Ele olhou ao redor, desconfiado. O que você fez? Perguntou, a voz mais baixa. Tem alguém te ajudando? Eu só estou tentando me proteger, respondeu ela controlando o tom. Não quero mais viver com medo. Rodrigo bateu as mãos na mesa, fazendo a xícara tremer. Eu te dei tudo, Alicia. Você devia ter ficado do meu lado. Ela o fitou, sem piscar. Você não me deu nada, você tentou me roubar. Por um instante, o tempo pareceu parar. O olhar dele se tornou sombrio, os maxilares travados. Você não entende, Alicia. Esses caras não brincam. Eu precisava daquele dinheiro. E agora? Ele se interrompeu, olhando em volta. Eu tô ferrado. Ela manteve o olhar firme. Não é meu problema. É sim! Gritou ele, chamando a atenção de algumas pessoas próximas. Você vai se arrepender de ter me virado as costas. Nesse momento, Ítalo Roldão surgiu discretamente na porta do café, com 2 policiais à paisana. O detetive fez um pequeno sinal com a cabeça. Alicia percebeu e levantou-se com calma. Acabou, Rodrigo, disse baixinho. Você precisa responder pelo que fez.
Ele tentou segurá-la pelo braço, mas 2 agentes intervieram imediatamente. Mãos à vista! Ordenou um deles. Polícia! Rodrigo se levantou de súbito, empurrando a cadeira, mas não teve tempo de reagir. Foi imobilizado ali mesmo, sob o olhar assustado dos clientes. Vocês não sabem com quem estão mexendo! Gritava, enquanto era algemado. Eu tenho contatos! Eu não vou ficar preso! Alicia o observou em silêncio. Não havia mais raiva, apenas um cansaço profundo, e por trás dele, um sentimento de libertação. Roldão se aproximou. Está tudo bem? Ela assentiu. Agora está. Vamos levá-lo para a delegacia? Mas ainda falta um nome nessa história, disse o detetive. O tal do Toninho. Alicia respirou fundo. Ele vai aparecer, Rodrigo, é o tipo que não sabe ficar calado. Roldão sorriu de leve. É o que eu também acho. Horas depois, na 6ª delegacia de polícia, Rodrigo estava sentado em uma sala fria, algemado, enquanto um delegado experiente o observava por trás da mesa. Então, Rodrigo Cavalcante, quer nos contar por que ameaçou sua esposa? Ex-esposa, corrigiu ele com sarcasmo. E foi um mal-entendido. Mal-entendido? O delegado folheou o relatório. Casamento relâmpago, tentativa de fraude patrimonial, invasão, ameaça e ligação com agiotagem. Vai me dizer que é coincidência? Rodrigo se manteve em silêncio. O delegado continuou. Sabemos da dívida com Antônio Sampaio, vulgo Toninho Sarti. Quer colaborar? Rodrigo riu. Colaborar? O senhor não sabe com quem está lidando. Toninho não perdoa traidor. O delegado cruzou os braços. Então imagino que vai gostar da cela, onde vai passar uns bons meses pensando nisso. O sorriso de Rodrigo desapareceu. Pela primeira vez, o medo real surgiu em seus olhos. Enquanto isso, de volta à chácara, Alicia olhava o entardecer pela varanda. O céu estava tingido de tons alaranjados e o ar fresco trazia o cheiro da grama molhada. Victor se aproximou com uma taça de vinho e se sentou ao lado dela. Acabou, filha, disse com voz serena. O delegado me ligou e ele foi preso. Alicia sorriu com tristeza. Uma parte acabou, mas ainda há o tal do Toninho. Deixe isso com a polícia. Você já enfrentou o suficiente. Ela assentiu, mas o olhar distante denunciava que algo dentro dela ainda lutava por paz. Pouco depois, ouviu o portão se abrir. Era Máximo, com as mãos nos bolsos e o semblante tranquilo. Fiquei sabendo da prisão, disse ele. Vim ver como você está. Cansada, mas aliviada. Ele se sentou na mureta e olhou o horizonte. Sabe, às vezes a gente acha que o pior é perder alguém. Mas no fundo, o pior é perder a si mesmo. Você não se perdeu, Alicia. Isso é o que importa. Ela o encarou com um brilho suave nos olhos. Eu não teria conseguido sem sua ajuda. Talvez sim. Ele sorriu. Só precisava de um empurrão. O silêncio que seguiu era leve, quase confortável. O ar parecia mais limpo, como se a tempestade tivesse finalmente passado. Mas, nas sombras da cidade, alguém observava. Em um galpão abandonado na zona leste, Toninho Sarti apagou o cigarro e encarou a tela do celular, onde uma notícia piscava. Homem é preso por tentativa de fraude e ameaça a esposa em São Paulo. O agiota sorriu com desprezo. Então o bonitão abriu o bico, murmurou. Hora de limpar a bagunça. A tranquilidade que se instalara na chácara durou pouco. Durante alguns dias, Alicia conseguiu respirar, dormir melhor, retomar pequenas rotinas, ler no jardim, preparar café, trocar mensagens leves com Máximo. Parecia que a vida começava, lentamente, a voltar ao eixo. Mas a paz era apenas aparente. Naquela quinta-feira, logo pela manhã, Ítalo Roldão estacionou diante do portão e desceu do carro com um semblante tenso. Victor o recebeu na varanda, percebendo de imediato que havia algo errado. Alguma novidade? Perguntou. Tem. E não são boas, respondeu o detetive. O agiota, Toninho Sarti, desapareceu do radar. Sumiu dos endereços conhecidos, mandou fechar 2 estabelecimentos que usava como fachada e, segundo informantes, ele está furioso com a prisão de Rodrigo. Alicia, que havia saído da casa com uma xícara de café nas mãos, sentiu o sangue gelar. Você acha que ele pode tentar vir atrás de mim? Roldão respirou fundo. Não duvido. O Rodrigo era a ligação dele com o dinheiro. Agora, sem o pagamento e com o nome exposto, ele deve estar desesperado. E homens como ele não gostam de perder. Victor se levantou.
Então vamos colocar seguranças armados na propriedade. Já providenciei, respondeu Roldão. Mas é importante não chamar atenção. Toninho é inteligente, e quanto mais discreta for a proteção, melhor. Alice assentiu, tentando manter o controle. Eu não quero que ninguém se machuque por minha causa. Ninguém vai se machucar, garantiu o detetive. Mas preciso que você mantenha a rotina normal. Se ele estiver observando, não pode perceber que estamos prontos. Alice engoliu em seco. Então estamos sendo vigiados? Roldão olhou para o jardim, avaliando o entorno. É uma possibilidade. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, Toninho Sarti fumava no banco de couro de um carro blindado, estacionado em um galpão sujo na Vila Maria. O rosto largo e a barba por fazer lhe davam um ar de fera cansada. À frente dele, 2 homens o observavam em silêncio. O playboy me meteu num problema dos grandes. Resmungou jogando o cigarro pela janela. Falou demais, como sempre. Agora a polícia tá no meu encalço. E o que vamos fazer? Perguntou um deles. Toninho abriu um sorriso lento, cruel. Resolver do jeito de sempre. A menina é a chave. Enquanto ela estiver viva, o nome dela é risco para mim. O capanga ao lado hesitou. O senhor quer que a gente... Toninho o interrompeu, o olhar afiado. Quero que ela suma discretamente. 2 dias depois, o sábado amanheceu com céu limpo. Alice ajudava a jardineira a podar as roseiras quando o celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Acha mesmo que a polícia pode te proteger? O Rodrigo era um problema pequeno, agora o jogo é outro. O medo voltou num estalo. Ela correu para dentro da casa e mostrou o celular ao pai. Victor ligou imediatamente para Roldão. Ele mandou mensagem, disse tenso. Agora é o agiota. Eu já imaginava, respondeu o detetive. Preciso que vocês não saiam de casa. Vou enviar uma viatura para ficar no portão e reforçar a vigilância interna. Alice assentiu pálida. Ele disse que o jogo é outro. Isso é ameaça clara, afirmou Roldão. E é o suficiente para pedirmos proteção policial oficial. Naquela noite, o clima na chácara era tenso. 2 viaturas discretas permaneciam próximas ao portão. Os seguranças circulavam pelos jardins e pelo perímetro. Victor tentava manter a calma, mas o olhar fixo no celular denunciava a preocupação constante. Alicia, cansada, subiu para o quarto e ficou observando o céu pela janela lá fora. O vento balançava as árvores e o som distante dos grilos parecia sussurrar. O celular vibrou de novo. Desta vez, uma ligação. Número restrito. Ela hesitou por alguns segundos antes de atender. Alô? Silêncio. Quem está falando? Insistiu. Uma voz rouca respondeu. Você não devia ter mexido comigo, garota. Alicia sentiu o corpo inteiro gelar. Toninho! Murmurou sem querer. Pois é. O tom era frio, controlado. Você arruinou um negócio grande, e agora todo mundo paga o preço. O que você quer? Perguntou ela, tentando não deixar a voz tremer. Quero silêncio. E se você quiser viver, vai me ajudar a conseguir isso. Amanhã, às 7, no posto abandonado da Estrada Velha. Sozinha. A ligação caiu. Alicia ficou parada, o celular trêmulo nas mãos. O coração batia alto, pesado, como se fosse explodir. Ela desceu correndo Victor e 2 seguranças vieram ao encontro dela. O que foi? Perguntou o pai. Ele ligou, disse que quer me encontrar amanhã. Victor ficou pálido. De jeito nenhum, isso é uma armadilha. Eu sei, respondeu ela com firmeza. Mas é a única chance de acabar com isso. Alicia, nem pense nisso, gritou ele. Você não vai. Mas, antes que pudesse insistir, Roldão entrou pela porta. Havia chegado após rastrear a ligação. Eu já ouvi tudo, disse. Ele quer pegar você, sim, mas podemos inverter o jogo. Victor olhou para o detetive confuso. O que está pensando? Roldão abriu um leve sorriso. Fazer o que a polícia faz de melhor, montar uma operação. Na manhã seguinte, o posto de gasolina abandonado na Estrada Velha parecia cenário de filme policial. Carros descaracterizados da Polícia Civil estavam escondidos atrás das árvores e agentes à paisana posicionavam-se discretamente entre as bombas de combustível enferrujadas. Alicia, usando um casaco simples e óculos escuros, estava dentro do carro de Roldão. O detetive a observava com atenção. Você não precisa fazer isso, disse ele com voz calma. Eu quero, respondeu ela. Quero olhar esse homem nos olhos e ver ele cair. Roldão assentiu. Fique tranquila. Assim que ele se aproximar, cercamos. Estarei por perto. Alicia respirou fundo.
As mãos suavam, mas a determinação era maior que o medo. De repente, um carro preto surgiu ao longe, levantando poeira na estrada de terra. É ele, avisou um dos agentes pelo rádio. O veículo parou lentamente. Um homem corpulento desceu, com o rosto meio escondido por um boné, Toninho Sarti. O olhar dele varreu o entorno, atento. Depois caminhou em direção ao carro de Alicia. Roldão fez um sinal para os policiais esperarem o momento certo. Toninho se aproximou da janela. Sozinha, como eu pedi. O sorriso dele era gélido. Boa menina? Alicia manteve o olhar fixo. O que você quer comigo? Quero o silêncio e talvez, se for esperta, a sua vida junto. Quando ele deu um passo mais perto, a voz de Roldão soou firme pelo rádio. Agora! Policiais surgiram de todos os lados. Toninho tentou correr, mas tropeçou. Um disparo ecoou. Vindo de um dos capangas escondidos, o som fez Alicia se encolher assustada. Em segundos, a cena virou um turbilhão. Policiais revidaram. O tiroteio foi curto, mas intenso. Quando cessou, Toninho estava rendido, de bruços no chão, algemado. Roldão correu até Alicia. Está bem? Ela assentiu, o rosto pálido. Acabou? O detetive olhou para o agiota sendo levado. Agora sim acabou de verdade. Horas depois, de volta à chácara, Alicia caminhou pelo jardim, o vento leve tocando seu rosto. Victor a observava da varanda, emocionado. Eu tenho tanto orgulho de você, filha. Ela se virou sorrindo. Acho que finalmente posso respirar. Nesse instante, o portão se abriu. Máximo chegou, carregando 2 marmitas e um sorriso aberto. Vim comemorar. Ouvi dizer que o pesadelo acabou. Alicia riu. Finalmente. Victor o recebeu com um aperto de mão sincero. Você foi uma das melhores coisas que apareceram na vida da minha filha. Máximo corou sem jeito. Eu só fiz o que achei certo. E isso é o que mais falta no mundo, respondeu Victor sorrindo. Alicia olhou para os 2 homens mais importantes da sua vida, o pai e o amigo, e sentiu o coração se aquecer. Pela primeira vez em muito tempo, o medo não estava mais ali. 2 meses se passaram desde a prisão de Toninho Sarti. O caso teve grande repercussão nos jornais e programas de TV que chamavam Alicia de a noiva traída que ajudou a desmantelar uma rede de golpes milionários. Mas, longe das manchetes, ela preferia o silêncio. Tinha decidido ficar na chácara por tempo indeterminado, afastada da empresa, da cidade e de tudo o que lhe lembrava o passado recente. As manhãs agora eram calmas. O som do vento misturava-se ao canto dos pássaros e ao farfalhar das folhas. Alicia gostava de caminhar descalça pela grama molhada, sentindo o contato com a terra. Era o jeito que encontrara de lembrar a si mesma que ainda estava viva. Máximo visitava-a com frequência. Às vezes trazia pão fresco da padaria onde trabalhava meio período. Outras aparecia apenas para tomar café e conversar. Não havia pressa entre eles. Era uma amizade silenciosa, feita de confiança e gestos simples. Certa tarde, sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol. O céu estava alaranjado e o ar trazia o cheiro doce de flores recém-abertas. Sabe, às vezes penso que minha vida acabou e começou de novo, disse Alicia, mexendo distraída na caneca de café. Máximo a olhou de lado. Às vezes é exatamente isso que a vida faz. Derruba a gente para poder reconstruir do jeito certo. Ela sorriu. Você sempre fala as coisas de um jeito tão leve. É que eu aprendi que o peso não muda o passado, respondeu ele. Só atrapalha o presente. Ficaram em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio confortável que só existe entre pessoas que se entendem sem precisar de palavras. E você, Máximo? Perguntou ela de repente. Quem cuida de você? Ele riu, meio sem graça. Eu mesmo. Aprendi a me virar cedo, perdi os pais ainda jovem, trabalhei em tudo quanto é canto. Mas olha, nunca imaginei que uma noite servindo café mudaria minha vida. Alicia o observou com ternura. Acho que a sua presença mudou a minha também. Os olhos dele se cruzaram e por um instante o tempo pareceu parar. Nenhum dos 2 disse mais nada, mas algo se transformou. Uma conexão silenciosa, sincera, que dispensava explicações. Na semana seguinte, Alicia foi até São Paulo com o pai para resolver questões da empresa. O prédio espelhado da Guerreiro Empreendimentos a esperava como um velho conhecido. Ao entrar, funcionários a receberam com abraços, expressando apoio e carinho. Era a primeira vez que voltava desde o casamento,
E quando subiu até a sala do pai, percebeu o quanto havia mudado, não apenas por fora, mas por dentro. Tem certeza de que quer retomar o trabalho agora? Perguntou Victor, preocupado. Tenho, respondeu ela com firmeza. Não quero que essa história me defina. Quero voltar a ser quem eu era, ou talvez me tornar quem eu deveria ter sido desde o começo. Victor sorriu orgulhoso. Essa é minha menina. As semanas seguintes foram de reconstrução. Alicia mergulhou no trabalho, mas de um jeito diferente, menos preocupada com números, mais atenta às pessoas. Criou programas de apoio aos funcionários, flexibilizou horários e passou a visitar pessoalmente os setores da empresa. Aquela mulher fria e metódica, que antes só pensava em resultados, agora entendia que o verdadeiro valor das coisas estava nas relações humanas. Às vezes, à noite, recebia mensagens de Máximo. Já comeu? Se precisar de pão fresco amanhã, avisa o padeiro para separar. Ouvi no rádio que vai esfriar. Se cuida. Pequenos gestos que juntos aqueciam mais do que qualquer declaração. Certa noite de sexta-feira, Alicia voltou para a chácara mais tarde do que o habitual. Ao entrar, encontrou a varanda iluminada por pequenas luzes penduradas. Sobre a mesa, 2 taças, um vinho aberto e uma pizza ainda quente. — O que é isso? Perguntou surpresa ao ver Máximo surgindo da cozinha, sorrindo. Digamos que um agradecimento atrasado. Ele deu de ombros. Você me ajudou a acreditar de novo que o bem ainda vale a pena. Alicia riu. Eu é que devia agradecer. Se não fosse você, eu talvez não estivesse aqui. Então brindamos por isso. Ele ergueu a taça, pela coragem de recomeçar. Ela ergueu a dela, e por nunca mais aceitar menos do que merecemos. As taças se tocaram com um som leve, e por um momento o mundo pareceu caber naquela varanda. O vento trouxe o perfume das flores e Alicia olhou para o homem à sua frente. Simples, sincero, de olhar calmo e sorriso honesto. E soube que algo novo nascia ali. Não era paixão impetuosa nem ilusão. Era o início de algo real, tranquilo, construído sobre respeito e cuidado. Meses depois, o caso finalmente foi encerrado. Rodrigo aceitou um acordo judicial em troca de delação e Toninho Sarti foi condenado a 12 anos de prisão. A imprensa seguiu em frente, mas Alicia manteve o nome dela longe dos holofotes. Preferia o anonimato, a rotina e as manhãs serenas. Certa tarde, enquanto regava as flores, Máximo se aproximou, sujo de terra, com um pequeno vaso nas mãos. Trouxe uma muda nova para você, disse com um sorriso. É uma flor que cresce devagar, mas quando floresce, dura o ano todo. Alicia pegou o vaso com delicadeza. Então é perfeita. Por quê? Porque é assim que me sinto. Ela sorriu. Demorei para florescer, mas agora quero durar. Máximo ficou em silêncio por um instante. Depois segurou a mão dela. Acho que você já floresceu, Alicia. O vento soprou, espalhando pétalas pelo jardim, e naquele momento ela percebeu. A dor havia se transformado em força, o medo em aprendizado e o amor. Aquele verdadeiro, maduro, tranquilo, estava ali, crescendo aos poucos, como as flores que agora coloriam a casa.